Evair de Mello, deputado federal do nosso Espírito Santo, conversando conosco. Evair, seja bem-vindo mais uma vez, Evair. Dia a todos vocês, obrigado pela oportunidade nessa quinta-feira, onde o Brasil redesenha aquela famosa história que começa antes, o Brasil só começa depois do Carnaval, mas esse ano parece que o aquecimento foi muito bom, as notícias acabaram tomando conta da pauta, principalmente pelas polêmicas. Na verdade, é uma confirmação do fracasso que seria esse governo e, naturalmente, o seu conluio com o STF. Tudo isso vai culminando numa oposição aguerrida na Câmara e no Senado, que vai permitindo que o debate político não esfrie e a verdade pode aparecer. Então, um bom início de ano para quem acredita que o Brasil só começa depois do Carnaval. Enfim, então, nós já começamos, vamos dizer assim, muito aquecidos. Aliás, Evair, sexta-feira eu disse para a nossa audiência o seguinte: como é bom a gente passar um dia todo com notícias que não são boas para esses que aí estão, para o sistema, para os lulistas, sem em nenhum momento encontrar o nome do presidente Bolsonaro dentre as notícias. Veja, eles mesmos hoje são os protagonistas. E a grande imprensa que em algum momento apoiava, né, esse desumanizar do presidente Bolsonaro, atacando-o, mesmo com o processo sendo arquivados, agora essa velha imprensa teve que se render e falar sobre o sistema que está sendo implodido, Evair. Olha, a soberba, ela antecede a ruína e a derrota. Esse governo que foi colocado aí, naturalmente, sempre teve a soberba como uma das suas premissas e uma das suas razões da sua existência. Muita arrogância, muita prepotência e até, de certa forma, muita ousadia, acreditando que as coisas iriam conspirar sempre ao seu favor, ou seja, sempre pelo mal. Mas o mundo roda e as coisas conspiram a favor do bem. Notícia boa não é aquela só que te agrada ou só aquela que atende às expectativas do seu coração. Notícia boa é notícia necessária. Mesmo com as obstruções, com as interpelações do STF, com o silêncio de 100 anos que o presidente Lula cada dia mais decide sobre qualquer ato do seu governo, parece que o escândalo é tão grande que está extrapolando entre os dedos. Até porque muitas pessoas que foram envolvidas, não participaram, mas foram envolvidas, começam a liberar informações e, naturalmente, isso começa a chegar para a população, que cobra a cada dia mais. Cada dia mais, como no futebol americano, por citar um exemplo aqui, nós vamos avançando jardas. Claro que o nosso sonho é o nosso touchdown final e a única tacada e poderíamos chegar ao ponto final. Mas, não sendo necessário, usando um termo de guerra, não queremos usar aqui uma bomba atômica, né, no sentido, no sentido ilustrativo, nós vamos por bombinha mesmo, pelas pequenas coisas, avançando cada jarda, cada espaço, a cada minuto uma notícia que vai comprovando aquilo que nós tínhamos certeza. Primeiro, da inocência, da lisura, da transparência e da verdade que foi pautado o governo Jair Bolsonaro. Mesmo com a pressão da mídia tradicional, do judiciário, dos opositores políticos, a cada dia que passa, eles mesmos são obrigados a reconhecer. Nós tivemos, inclusive, lá na própria CPMI, é um assunto que está em pauta aqui, nós tivemos o procurador-geral que esteve lá dando depoimento, inocentou por completo o governo Jair Bolsonaro. A cada dia que se passa, o próprio STF, o Judiciário, reconhece a sua lesura, o que mostra que foi claramente uma condenação política, uma perseguição política, porque Jair Messias Bolsonaro enfrentou o sistema e fez com que os seus ministros também enfrentassem o sistema. Naturalmente, isso abalou a estrutura convencional de Brasília, do poder, aquelas que estão sempre conspirando nos corredores, e se juntaram e, naquele momento, conseguiram levar novamente a Lula ao poder para que eles pudessem continuar perpetuando com seus crimes. Mas foram tão escandalosos que cada dia mais a verdade parece. Da inocência, da lisura do governo Jair Bolsonaro e dos crimes, ou seja, a certeza daquilo que o próprio Alckmin, quando estava em outro palanque, dizia. Eles só querem voltar para a cena do crime. Voltaram, acharam que eram, de certa forma, intocáveis, mas a cada dia que passa, cada escândalo, cada jarda que nós avançamos, os escândalos são maiores, de forma que até a conspiração, essa
esse rebaixamento dessa escola, desse evento inescrupuloso que foi a decisão dessa escola, que pegou um evento cultural, um evento tradicional, para querer fazer ali uma gracinha política, mas os deuses conspiraram a nosso favor, foram muito infelizes nas decisões que tomaram, e aí agradecer aos juízes, né, que entenderam que foram muito infelizes nessas escolhas e rebaixaram a escola de samba. A gente espera que nessa sequência, em outubro, o rebaixado possa ser o presidente Lula. Agora, Evaí, a gente, inclusive a tua passagem por aqui hoje é para falar sobre CPMI do INSS, mesmo porque ainda não foi instalada a CPMI do Banco Master, né? E a gente deve ter Vorcaro participando da CPMI. Como é que está essa situação? A notícia de ontem, que ninguém esperava, surpresa, o Vorcaro estava programado para a próxima quinta-feira. Seria a oitiva do Vorcaro, que, em entendimento com a CPMI direto, se ofereceu para poder ir, assim feito o acordo. Mas começaram, aí não sei se vocês já deram a notícia, aí um movimento de bastidores, porque alguns senadores da base do governo tentaram fazer um movimento para que o Vorcaro fosse na terça ou na quarta-feira no Senado, em uma sessão secreta, de forma que eles queriam, de certa forma, esvaziar a sessão de quinta-feira da CPMI. Mas, habilmente, o nosso presidente, Carlos Viana, do Estado de Minas Gerais, o nosso relator, Alfredo Gaspar, do Estado de Alagoas, trabalharam com muita inteligência e estratégia, e o Vorcaro irá se apresentar na segunda-feira. Portanto, aquilo que seria na quinta-feira foi antecipado para a segunda-feira, onde a CPMI vai ter o privilégio, vamos dizer assim, de ouvir a primeira vez o Vorcaro, que está envolvido aí num grande escândalo, parece que já confirmado, a Polícia Federal agora, inclusive, a outra grande notícia, que o nosso ministro Mendonça confirmou a autonomia da Polícia Federal a avançar com as investigações que são tão necessárias. Então, uma luta nossa para ver se a gente consegue prorrogar a CPMI. Tem uma má vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas nós teremos superar. E, de certa forma, a CPMI deu um nó no Senado. O senador Renan Calheiros queria, de certa forma, trazer para si o protagonismo de interrogar o Vorcaro. A gente sabe que seria um interrogatório conduzido aos seus interesses, mas, habilmente, então, nós teremos o Vorcaro na próxima segunda-feira, na CPMI. Com certeza bateremos todos os recordes de audiência e nós estaremos lá, no tempo que for necessário, ouvir o nosso relator, ouvir o nosso presidente, e dar oportunidade, naturalmente, toda a oposição que compõe aquela comissão se manifestar, fazer um bom interrogatório, apresentar seus argumentos e ver de uma forma melancólica a base do governo tentando proteger o Vorcaro, porque parece que a República, se o Vorcaro, que já caiu, mas se ele for sepultado, parece que a República que está constituída aí vai ser sepultada junto. Aliás, Evaí, a gente vem num discurso que nos leva a um reset da República. Porque, Evaí, se a gente olhar hoje, o envolvimento de membros dos três poderes nas festinhas do Vorcaro, lá no Cine Trancoso, né, no dinheiro que rolava, nas mensagens de WhatsApp, a gente já sabe, tem membros dos três poderes. A gente caminha para esse reset da República, imaginando que esse vazamento seletivo, né, acontecendo dia após dia, com relação ao conteúdo do celular do Vorcaro, em breve pode sim trazer os nomes que imaginamos ali estar? Olha, vou usar um ditado popular, desculpa aqui ser até às vezes grosseiro, mas é muito difícil esconder uma merda grande. Isso é um ditado que a gente usa muito no interior, ou seja, ela fede. Carniça, é muito difícil você esconder uma carniça, né? A referência a um animal morto, né? Uma carne em putrefação, é muito difícil, mesmo soterrada a metros debaixo do solo, a qualquer momento o cheiro pode exalar e a contaminação acaba acontecendo. A podridão desse governo é tão grande, né, a carniça desse governo é tão grande que ela não consegue mais ficar escondida. Por todo o esforço que se faz para enterrar, para poder abafar. E algumas premissas se repetem, também um jargão popular em Brasília. E tem três fatores que, quando combinados, levam à derrocada de um governo. Me permite não dizer o terceiro, que poderia ser mal interpretado aqui.
mas sempre tem uma casa, um apartamento, sempre tem uma mala e sempre tem um terceiro fator, que se confirmou nessa coisa do Banco Master. Portanto, é uma combinação perfeita para que essa carniça que virou o governo, envolvido por esse sistema, a cada dia mais possa exalar o cheiro da sua podridão e não conseguir ficar mais escondido. Por toda a operação que se faz. Num momento como esse, o presidente Lula viaja para o exterior, fugindo de novo para ficar aqui para cuidar dessas pautas, porque ele estando no exterior, ele vai querer pautar a todo tempo os seus acordos comerciais e as suas viagens. Aí ele leva, na sua viagem, sem nenhuma justificativa, o diretor-geral da Polícia Federal. Ora, que na verdade ele não quer recebê-lo aqui, se recebe aqui, isso tem que ser oficializado, e todos nós ficamos sabendo, e ele, claro, vai ter uma conversa dentro da aeronave ou lá onde ele estiver, em particular em sigilo, não revelada, com o diretor da Polícia Federal. Isso é mais ao que ele acha que poderia ser um álibi de defesa, é mais uma ferramenta de investigação que, infelizmente, né, a Polícia Federal, sob o seu diretor-geral, tem um conluio com essa podridão e com esse governo. Mas nós temos bons delegados, nós temos bons agentes. Eu tenho certeza que tem agentes, operadores da Polícia Federal que não vão se curvar, que vão cumprir o seu papel de Polícia Federal, que é a polícia de Estado, não é a polícia de governo, possa insistir nessa investigação. Muita confiança no ministro André Mendonça agora, que tem casos importantes, tanto do roubo dos aposentados que esse governo patrocinou, quanto do caso do Banco Master, que envolve diretamente o ministro do STF, que já cruzou o golpe. O Toffoli não tem mais defesa. A nossa dúvida é se ele vai sozinho ou se ele vai levar alguém com ele. Isso, na mão do Mendonça, nos dá a certeza e a tranquilidade de que alguém sereno, movido pelo senso da justiça, pelos preceitos legais, vai dar condições para que a Polícia Federal, a cada dia mais, os bons agentes e delegados, possam fazer o seu papel e também os outros órgãos de controle. Infelizmente, outros órgãos de controle estão sendo submissos à vontade desse governo, mas, como eu disse, a cada dia mais, com calma e com cautela, com a oposição a esse governo, nós temos sido aguerridos. Você está sempre aqui a liderança no Senado, do senador Rogério Marinho, do senador Girão. Na Câmara hoje nós estamos liderados por nossos bons deputados, deputado Gilberto Silva e os outros deputados que compõem a oposição e também a minoria. Estamos organizados e aguerridos para manter nosso posicionamento, manter as nossas prerrogativas e, com tudo isso, levarmos a uma grande mobilização, que foi liderada aí brilhantemente por esse jovem iluminado do Brasil, que é o deputado Nicolas. O Nicolas é uma bênção na política brasileira, pela sua postura, pelo seu discernimento, pelo seu gesto. E em torno dele criou-se uma áurea de esperança, voltou a bater nos nossos corações, fez aquela caminhada, que foi uma caminhada que começou solitário, mas que terminou com o país mobilizado. Isso está nos levando, inclusive, se juntar a essa força de mobilização liderada pelo deputado Nicolas, que é a nossa grande inspiração, juntado aí com esse escândalo, para que no dia 1º possamos também, em todo o Brasil, produzirmos as nossas imagens de revolta e realmente de pedir justiça. Que a justiça possa vir pelos homens, mas eu tenho certeza que a justiça divina também não falhará sobre esses maus homens, essas maus mulheres que estão destruindo não só a economia do país, a estabilidade e a segurança jurídica do país, mas, inclusive, se vangloriaram aí dessa manifestação popular do Carnaval para tentar denegrir, né, duas instituições muito sólidas e importantes para o país, que é a igreja e que é a família. Evaí, como ficam nessa história Hugo Mota e Alcolumbre? Alcolumbre, outro dia, tinha uma pergunta: onde está Alcolumbre? No meio dos escândalos envolvendo Vocaro, Banco Master, Supremo Tribunal Federal, Alcolumbre sumiu. E Hugo Mota nessa parada, como vão ficar diante da necessidade da instalação da CPMI do Banco Master, Evaí? A CPMI, ela tem que ser lida na primeira sessão do Congresso Nacional. Ato contínuo é a sua instalação. A leitura, ela é obrigatória, portanto, a nossa expectativa é que na convocação da primeira sessão conjunta do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, por força de lei, ele é obrigado a ler. Depois, uma pressão no ambiente para que ele possa instalar a CPMI do Banco Master. O Mota já tem um grau, às vezes, de dificuldade maior por essa decisão, porque tem 15 CPIs protocoladas na casa, regimentalmente ela tem que seguir essa sequência, podemos ter 5 de cada vez.
E quando a gente faz a CPMI, é o caminho mais curto para que nós possamos estar lá, assim como foi feito na CPMI do INSS. Esperamos que nessa volta de carnaval, possivelmente os dois estão conversando e vamos esperar como vai ser a temperatura do humor, principalmente do Davi Alcolumbre, que está sentado em alguns documentos que a CPMI requeriu, está no seu gabinete. Ele tem trabalhado muito tentando ocultar as informações do Senado, dificultado muito o nosso trabalho. Mas, claro, terá uma pressão tanto na Câmara e do Senado, esperamos, inclusive, uma pressão popular vindo da grande imprensa, do movimento, para que eles possam dar a mão à palmatória e reconhecer a necessidade de se passar o Brasil a limpo. Boa, Evair, obrigado por passar por aqui, trazendo informações sobre Vorcaro. Então, Vorcaro, antecipada a participação de Vorcaro na CPMI do INSS, agora segunda-feira, certo, Evair? Segunda-feira, pode ter certeza que nós estaremos lá às 14 horas, um trabalho muito habilidoso. Essa CPMI que começou, de certa forma, de uma forma heróica, nós conseguimos conduzir um presidente justo e correto, que é o Carlos Viana, ter a iluminação de encontrar um relator brilhante de carreira, inclusive, como o Alfredo Gaspar, que mostraram não só a habilidade na condução do trabalho até aqui, mas essa habilidade de trazer o Vorcaro tem que ser vangloriada como uma vitória robusta do presidente, do relator e também dos deputados de oposição, que sabe que o governo, nos bastidores, tentou o tempo todo obstruir, proteger, não só o Vorcaro, porque a gente sabe que esse governo, o sistema está envolvido, mas naturalmente também tem aí o conluio desse governo, porque o Vorcaro, por muito tempo, fez os interesses da República que está aí constituída. Portanto, nós estamos cumprindo o nosso papel. E lembrar que nós somos minoria na CPMI, a oposição ela é minoria, mas com inteligência, dedicação, trabalho, persistência e com muita coerência, nós estamos entregando ao ritmo possível as respostas que o Brasil precisa, que é a verdade. A comprovação dos roubos dos aposentados, o envolvimento do governo com esses roubos e agora esse fato que vai ser histórico para a República, que vai ser a CPMI. Se antecedendo ao mau humor do Davi Alcolumbre de instalar a CPMI do Banco Massa, nós estamos trazendo o principal agente desse escândalo todo na CPMI do INSS, que passa naturalmente pelos consignados irregulares, mas não vai ter como fugir dos grandes problemas que pairam a sua gestão no banco e o seu envolvimento de figuras públicas e os escândalos no qual ele se envolveu, inclusive com a base do governo Lula. Evair, um abraço, obrigado por passar por aqui.